E hoje nós recebemos para uma entrevista ao vivo aqui no Jornal do Dia o novo presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Marcos Lima. Boa tarde, Dr. Marcos. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. Bom, o CREMERNE é um órgão atuante, a gente acompanha sempre aqui as atividades e tem sempre um cuidado, um olhar ostensivo no que diz respeito à saúde, a todas as questões que envolvem a saúde. Recentemente, uma das últimas ações do CREMERNE foi a entrada de uma ação pública pedindo a tutela antecipada contra o Estado para que fossem disponibilizados recursos, materiais, medicamentos para o Hospital Valfredo Gurgel. Como é que está atualmente essa ação civil? Foi deferida? Em que situação se encontra? A ação foi deferida, né, pela juíza, está em fase de execução, inclusive os valores já foram bloqueados na conta do governo e esperamos que esta semana já se conclua o abastecimento, né? A ação foi provocada, a partir de denúncias feitas por colegas que trabalham no Hospital Valfredo Gurgel, e isso fez com que o Departamento de Fiscalização do Conselho fosse ao hospital e comprovasse realmente aquela deficiência de insumos e medicamentos básicos. Naquele momento da fiscalização eram mais de 100 itens, e isso foi o que fez com que originasse essa ação civil pública. Aí o que se espera? O pagamento dos fornecedores, no caso, para que esses medicamentos, esses insumos sejam repostos? Eu te pergunto isso, doutor Marcos, porque não é exatamente uma novidade. Inclusive, o próprio CREMERNE, no início de 2013, chegou a realizar uma marcha do fio de aço, né, para que, na ocasião, estava faltando esse tipo de fio para realizar cirurgias. Então, a gente sabe que essas faltas são recorrentes. Isso. Na realidade, o problema de abastecimento ele é crônico, só que hoje chegou a uma situação muito crítica, agudizou, porque insumos que antes não faltavam, estão faltando, né? E isso foi, como você já falou, nós já temos esse histórico de luta, né, pela questão dessa deficiência da saúde pública, né? E essa é mais um passo que a gente está dando em busca de uma melhoria na assistência à população e na boa prática da medicina, que essa é a nossa missão principal, né? Todos os conselhos, conselhos profissionais têm como principal missão a boa prática daquela profissão. E na hora que você faz isso, você está fazendo um bem para a sociedade. E é essa a nossa principal missão. O senhor acaba de ser eleito presidente do Conselho Regional de Medicina. Quais os desafios, além desses que a gente está pontuando aqui agora, quais são os próximos desafios? Haja vista, inclusive, que nós teremos uma mudança de gestão já para o ano que vem, um novo governo, as expectativas e os desafios. Bom, primeiro quando há uma mudança, a gente tem aquela expectativa positiva, né? E desejamos muita sorte ao novo governo, né? Que a gente consiga resolver essas situações, ou pelo menos amenizar essa situação em que nós estamos passando. E essa expectativa nossa é positiva, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas esperamos que sejam boas, tenham um bom desempenho essa nova fase agora com o novo governo, né? E quais serão esses desafios? Então? O principal infelizmente, são esses desafios básicos, né? De infraestrutura da saúde pública, a rede hospitalar do Estado não funciona como deveria, por isso os hospitais da capital estão sobrecarregados, principalmente o Hospital Valfredo Gurgel. São problemas crônicos, na realidade é um novo ano, mas os problemas são os mesmos de sempre. E apenas esperamos que o novo governo encare essa situação de uma forma a resolvê-la definitivamente. No caso específico do próximo governo, a gente sabe que a CESAP atualmente já anunciou um déficit de mais de 50 milhões, né, que irá entregar a pasta com esse rombo nas contas. Como é que o senhor acredita que vai ser possível equilibrar? Porque a gente sabe que saúde não se faz sem dinheiro. E a saúde, os avanços da medicina têm um custo cada vez mais elevado. Como é que é possível, de que forma que o CREMERNE pretende acompanhar o equilíbrio ou a tentativa de se equilibrar essas contas para que os médicos tenham mais condições de trabalho e os pacientes do SUS também possam ter a saúde que é constitucionalmente garantida? Isso. Este é um problema que poderia ter sido resolvido em 2012, quando foi sancionada a emenda 29. A emenda 29, ela distribuía entre os entes federativos a participação financeira na saúde. E a emenda, no seu texto original, ela definia que os municípios dariam 15% da sua receita, os estados 12% e a União 10%. Infelizmente,
ela foi sancionada com vetos e o veto do governo federal foi de não cumprir, não aceitar os 10% que o governo federal estava dentro daquela emenda. E isso, eu acredito que hoje, se essa emenda tivesse sido aprovada em toda a sua plenitude, acredito que hoje nós talvez não estivéssemos passando por essa situação, porque a situação não é só estadual. Nas reuniões do Conselho Federal, com os outros presidentes, a situação é exatamente a mesma. Em Brasília, o Hospital de Base de Brasília está passando problemas de abastecimento também de insumos básicos, ou seja, é o Brasil inteiro. Então, acreditamos que talvez esses 10% que constava na emenda estão fazendo falta agora nesse momento. Me parece que chega em torno de 4% na atualidade, ou seja, seria mais do que o dobro se essa emenda fosse aprovada na sua totalidade. Então, eu acho que a falta de financiamento, ou seja, de verba, poderia ter sido resolvida em 2012, quando essa emenda foi sancionada. Existe alguma discussão no CREMERE a respeito da volta da CPMF? Seria uma solução para esse financiamento da saúde? Tivemos uma CPMF no passado que, infelizmente, ela não foi utilizada para a saúde. Eu não sei, assim, eu acho que o brasileiro ele já paga muito imposto, é uma opinião pessoal minha. Não discutimos esse tema a nível de conselho, eu não posso falar a nível de conselho, mas eu acredito que seria mais um imposto que seria para que o cidadão pagasse, além de tudo que ele já paga. Eu acho que se tivesse realmente a finalidade de resolver os problemas da saúde e fosse realmente bem aplicados, talvez seja uma solução, mas, volto a dizer, é mais um imposto que seria penalizar mais ainda o cidadão. O Conselho Federal de Medicina publicou recentemente uma resolução com a liberação, inclusive isso foi bem polêmico, saiu bastante na imprensa, do uso do canabidiol, que, se eu não me engano, é uma das substâncias oriundas do cannabis, da maconha. Isso. Do que trata essa resolução? Bom, foi bem visto na imprensa casos específicos de crianças com epilepsia de difícil controle, síndromes epilépticas graves e que utilizaram essa medicação até de forma clandestina e tiveram bons resultados. Quando isso acontece, o Conselho tem que se manifestar, tem que apresentar algum tipo de manifestação. E, na realidade, o que o Conselho fez foi uma resolução onde ele cria o uso compassivo. Ou seja, em casos onde você já utilizou todo tipo de metodologia de tratamento e todas elas falharam, então você pode utilizar especificamente esse canabidiol sob uma vigilância importante de outras instituições, de outros órgãos e do próprio Conselho Federal. Então, o médico que prescritor do canabidiol, ele tem que estar inscrito no Conselho Federal. Existem relatórios periódicos, a própria resolução diz isso, em relação à situação daquele paciente que está usando, que o médico tem que apresentar ao Conselho Federal. Então, na realidade, não é uma liberação para o uso, é o uso compassivo dessa medicação. Uma normatização. Uma normatização para casos específicos. E são poucos os casos. Em epilepsia, de uma maneira geral, até hoje existem artigos recentes de revisão, não há nada que se comprove que seja uma droga que tenha uma eficácia importante ou acima das outras como tratamento da epilepsia. Agora, em casos específicos, pode haver bons resultados e aí foi quando o Conselho Federal de Medicina teve que se manifestar através dessa resolução. Ok, doutor Marcos Lima, infelizmente o nosso tempo é mais curto do que gostaríamos, teríamos outros assuntos aqui para tratar, mas já fica o convite para o senhor retornar numa próxima oportunidade. Muito boa tarde, obrigado pela entrevista. O Conselho agradece, muito obrigado. Boa tarde.